Paz, irmãos, tudo bom? Você acha que curar os enfermos é um negócio assim para qualquer um? Qualquer um pode sair por aí impondo as mãos, curando as pessoas? Se você acha que é para qualquer um, você está errado. Vamos lá então, queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre curar os enfermos e ter uma ideia na mente dos cristãos de hoje que só pessoas especiais podem curar os enfermos, curar os doentes. Eu queria ler com vocês um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. A gente vai ler aqui o versículo 12 e o 16. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Versículo 16. Afluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. A gente vê nesse texto aqui que os apóstolos eles eram pessoas muito respeitadas no meio do povo, né, lá em Jerusalém, porque eles manifestavam o poder de Deus. Eles curavam os enfermos, eles expulsavam os demônios e vinha gente de tudo quanto era região de Israel, né, para poder ser curado. E às vezes eles colocavam até as pessoas no meio do caminho para que Pedro passasse a sombra dele em cima dos doentes e os doentes eram curados. E aí, baseado nisso, muitas pessoas falam assim, puxa vida, tá vendo? Eram os apóstolos que curavam os doentes. Então, como não tem apóstolos hoje, como tinha naquela época, ninguém pode curar os doentes. São pessoas que acham que os milagres cessaram, né? Que as curas cessaram. E essa ideia ainda é defendida por muita gente dentro da igreja, né? Que só os apóstolos podiam curar os doentes. Mas deixa eu ler com vocês aqui alguns textos que mostram, né? Nós já falamos em vídeos anteriores que quando Jesus mandou os 12 curaram os doentes, expulsaram os demônios. Depois Jesus mandou mais 70 discípulos, os 70 fizeram a mesma coisa e mesmo assim tem gente que acha que eram só os apóstolos. Mas vamos comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Versículo 8 fala de Estevão, que era um diácono na igreja. E o texto diz que Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Quer dizer, Estevão era um diácono, o serviço dele era distribuir alimentos para as pessoas necessitadas da igreja, e mesmo sendo uma pessoa com serviço humilde, né, desse jeito, ele também era uma pessoa extremamente usada por Deus, cheio do poder do Espírito Santo, e ele realizava muitos milagres, muitos sinais. E dentro desses milagres e sinais, se a gente lembrar lá de Marcos capítulo 16, a gente entende que tem cura, que tem libertação e tem todas as outras manifestações do poder do Espírito. Então você vê que diácono Estevão fazia isso. Se você for lá para Atos capítulo 8, versículo 5, a gente vê que um outro diácono também era usado por Deus dessa maneira. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Versículo 6. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Você vê que Filipe, né, além de ser um diácono, um evangelista, ele também, né, curava as pessoas doentes, expulsava demônios, ele era um homem usado por Deus. E, finalmente, né, você pode pensar assim, tá bom, isso era algo, né, para quem tinha um título especial, um apóstolo, um diácono, né? Mas a gente vê que em Atos capítulo 9, Deus usou um certo discípulo chamado Ananias, uma pessoa que não tinha título nenhum. Vai comigo lá em Atos, capítulo 9, que fala da conversão de Saulo. A gente vai ler o versículo 10, 11 e 12, e depois o 17 e 18. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então, pula comigo agora lá para o versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente,
Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Aí você vê agora, né, que um certo discípulo não tinha título nenhum, não tinha reconhecimento, né, nenhum, não tinha uma unção especial, o que ele tinha é o Espírito Santo de Deus dentro dele. Ele era um homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo, com bom testemunho, e Deus usou a vida desse certo discípulo chamado Ananias para curar, libertar, né, para poder trazer salvação, para poder trazer enchimento do Espírito Santo, batizar. Deus usou Ananias para fazer o serviço completo na vida de Saulo, né? Barba, cabelo e bigode. Ananias curou, batizou na água e batizou no Espírito Santo a vida do Saulo. E interessante nesse texto, se você ler aqueles versículos que eu pulei, que Ananias ele estranhou quando Deus falou, né, para ele ir até a casa do Saulo, até onde Saulo estava. Mas não foi porque ele tinha que curar alguém ou batizar alguém. O que Ananias estranhou foi o fato de fazer essas coisas com Saulo, que era matador de cristão na época. Então, para ele não estranhou ter que curar alguém, batizar alguém. Isso era normal para os discípulos. Era normal naquela época e tem que ser normal hoje também. Então você vê que não é qualquer um, né, que vai batizar, que vai curar. São os discípulos de Jesus. E discípulo de Jesus, entenda isso pelo amor de Deus, não é qualquer um. Você é filho de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é o corpo de Cristo aqui na terra. Então, você não é qualquer um. Faça a tua parte, tá? Seja ousado, seja obediente, haja pela fé, use a autoridade que Deus te deu. Que Deus te abençoe, que você seja um instrumento nas mãos dele. Fica na paz.